Obrigado, Dr. Roberto Dávila, presidente do Conselho Federal de Medicina, está aqui no SAFETY 2012, colaborando, falando sobre, enfim, esse importante trabalho que o Conselho tem feito em prol da classe médica. Sabe, esse Congresso de Segurança é um filho querido. Eu sei que o Conselho Federal de Medicina, apoiando esse Congresso, é um privilégio para a gente. Eu fico muito grato à sua presença, companheiros de mesma universidade, né? E agora aqui... Você é meu veterano, então eu devo também, além disso, essa... Que coisa, né, meu Deus do céu? Vamos ser uma criança, então... Deixa eu te perguntar uma coisa, Roberto. Diretor médico, o que é isso? Existe isso? Existe, né? Existe um decreto do Getúlio Vargas de 1932, que é o decreto 20.931, em que esse decreto já estabelecia, na época, a obrigatoriedade de toda instituição de saúde funcionar com um diretor médico, né? Ali fala que tem que ter um diretor técnico e tem que ser médico, que seria o responsável por todas as ações técnicas, não somente dos médicos, mas de toda a equipe de saúde naquela instituição. Isso não foi, nem sempre foi obedecido, e nós, a partir da década de 80, começamos a exigir das instituições a presença desse responsável técnico. Inclusive, toda instituição que tem que estar obrigatoriamente inscrita no Conselho Regional de Medicina da jurisdição, ela tem que apresentar o nome de um responsável técnico, médico, e ele será, inclusive, processado caso haja uma denúncia contra o hospital em que você não consiga identificar o agente causador do dano e você compreenda que foi a instituição que falhou como um todo. Quem responde pela instituição é o diretor técnico. E tivemos uma boa resposta. Tivemos uma resposta porque aí era uma resposta exigida por lei, já que os conselhos são autarquias, né, criadas por uma lei até do nosso presidente médico Juscelino Kubitschek em 1957. E aí passamos a ter então todas as instituições com esse responsável técnico médico. Mas aí descobrimos que isso também não era suficiente. Esses médicos assumiam uma responsabilidade sem efetivamente exercê-la. Na verdade, quem administrava o hospital é que mandava no hospital. E começamos a cobrar desses médicos uma responsabilidade ampla, geral. Alguns saíram porque não tinham sequer o perfil, outros se profissionalizaram, então algumas instituições passaram a dar um salário por essa responsabilidade e os médicos passaram a exercê-la, cobrando atitudes da própria administração, se responsabilizando pelos plantões, se responsabilizando por escalas, assumindo erros da instituição. Isso nós vimos também em poucas e raras instituições. E vimos que o corpo clínico ele ficava acéfalo. Muitas vezes as suas reivindicações nasciam de uma necessidade circunstancial, momentânea, mas ninguém queria assumir, na verdade, essa liderança. Era alguém que, não suportando mais aquele estado de coisas, conseguia romper o silêncio e fazer efetivamente a sua queixa e conseguir liderar aquele grupo. E aí criamos a figura do diretor clínico, independente da instituição, eleito pelo corpo clínico. É claro que essas duas figuras, elas muitas vezes podem até entrar em choque. O diretor técnico, responsável técnico perante o conselho, representa a instituição e o diretor clínico representa o corpo clínico. Temos problemas em hospitais pequenos, com um corpo clínico pequeno. O diretor técnico pode, inclusive, se o corpo clínico assim desejar, representar também o corpo clínico. Hospitais públicos, como se criar essa figura do diretor técnico e do diretor médico eleito
pelo corpo clínico. Dentro de um hospital público isso é muito difícil, mas nas instituições, principalmente as privadas, nós conseguimos fazer com que esses médicos que não tinham vínculo empregatício, trabalhavam por prolabore, se organizassem através de um regimento, um regulamento interno, com todas as funções e as obrigações, os deveres e os direitos garantidos, inclusive o direito de ser admitido e o direito de se defender diante de uma provável exclusão desse corpo clínico. E com isso também nós conseguimos mais ou menos separar essas duas figuras. Então, na verdade, se você me disser que bastaria um só, desde que ele tenha o perfil de liderança. Ele não pode ser meramente um papel assinado para representar uma instituição. Ele tem que efetivamente exercer o seu cargo, ele tem que se responsabilizar por todas as ações que ocorrem naquele hospital, ele tem que cuidar principalmente e zelar pela segurança, pela ética de cada ato, ele tem que zelar pela conduta dos médicos e a conduta correta, a conduta prevista no Código de Ética Médica. Deixa eu ser bastante provocativo, meu querido presidente. Então, diante de um conflito em que o diretor técnico, que em última análise é o empregado da instituição, Perfeito. entra em conflito com o diretor dos médicos. Perfeito. Se o diretor dos médicos, o diretor clínico, não concordar, o que ele deve fazer? Veja bem, ele deve primeiro se reportar à comissão de ética do hospital, e essa é uma obrigação prevista também nos regulamentos do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais. Se ele não encontrar apoio guarido ou não houver um eco, uma repercussão da sua queixa, ele deve se dirigir diretamente ao Conselho Regional de Medicina. Não é incomum e nem infrequente que tenhamos esse tipo de conflito. E na maioria das vezes o diretor do corpo clínico está correto. Ele está exigindo do diretor técnico algo que ele tem a obrigação de fazer e ele, como é um empregado da administração, ele faz o corpo mole, ele não cumpre as suas funções. Ele não serve para ser diretor técnico e deve ser denunciado ao Conselho de Medicina. Eu acho que essas atitudes corajosas do Conselho Federal de Medicina realmente nos animam, sabe? Isso a gente fica muito contente, até porque tem uma questão importante do dia a dia. Meu querido presidente, o que é o ato médico? Essa é uma questão muito atual, até porque até hoje nós encontramos algumas críticas. Colegas mais antigos chegam a dizer que era absolutamente desnecessário uma regulamentação, já que todo mundo sabe o que é o ato médico. É o ato feito por um médico que, através de uma boa anamnese, um exame físico, hipóteses diagnósticas e o tratamento após o diagnóstico feito, o tratamento adequado, isso é o ato médico. Você pergunta na rua para a população, para qualquer pessoa, o que é que um médico faz, ela te descreve nas palavras mais simples do povo, ela descreve isso. O médico conversa, o médico examina, o médico faz o diagnóstico e o médico trata. Entretanto, no início dos anos 90, nós vimos crescer um movimento iniciado dentro do próprio Ministério da Saúde, de uma medicina de pobre para pobre, uma medicina de segunda para pessoas de segunda. Isso me dói dizer isso, porque é inaceitável um país como o nosso ainda tenha tantas desigualdades sociais. Somos um país rico, que investimos pouco em saúde e temos um gerenciamento dessa saúde, principalmente a pública, extremamente complicada, partidarizada, de compadrios e de pouco profissionalismo, pouca eficiência e pouca eficácia. E nós vimos então que havia uma tendência crescente, baseada em experiências da África subsaariana, de não precisar médico para atenção básica. O médico seria um ser especial, reservado apenas para as coisas grandes, para as cirurgias, para as intervenções mais elaboradas. Pior que muita dessa tendência, muitas vezes, foi
alimentada, fomentada por colegas nossos que nunca tocaram no doente, nem no tempo de escola, e nós conhecemos alguns, né, Alfredo? São médicos de gabinetes, que ficam atrás de gabinetes, profundos estudiosos da saúde pública, mas que efetivamente nada sabem da verdadeira medicina. E fomentaram então que outras profissões da saúde pudessem realizar e substituir o médico. E vimos algumas profissões avançarem, não no saber médico. Ele é específico, é peculiar, nos pertence, não há ninguém nos tirará o nosso saber, mas no fazer médico. E esse é o grande problema do ato médico, porque ele necessita de um conhecimento prévio para estabelecer as hipóteses diagnósticas. Eu estou muito preocupado com atividades feitas por não médicos, que são atividades terapêuticas. Ora, você não pode iniciar uma terapêutica, seja ela de que espécie for, sem ter o diagnóstico prévio. Se com toda a preparação nossa, os anos de estudo, os 6 anos, mais 5 anos até de residência médica para algumas especialidades, e toda a vida estudando, fazendo cursos, erramos diagnósticos, não conseguimos. Existem doenças no mundo que nós não vamos fazer o diagnóstico, que nem sempre os pacientes reagem, mesmo tendo o diagnóstico e a terapêutica correta, a evolução não é adequada, quer dizer, com tanta possibilidade de erros, de enganos, de diagnósticos que não foram feitos não por incompetência, não por desleixo, não por negligência, imperícia ou imprudência, mas porque não foi possível e nenhum médico do mundo faria aquele diagnóstico. Nós estamos vendo pessoas que estão tratando coisas sem ter a competência para fazer o diagnóstico prévio. E daí então, por que o Conselho Federal, os conselhos regionais se lançaram num movimento e fomos ao Congresso Nacional, e ele está para ser aprovado, se não esse segundo semestre, no ano que vem com certeza, e ele apenas diz claramente isso: compartilhamos a prevenção das doenças, a promoção da saúde, a reabilitação, a recuperação dos enfermos, mas não compartilhamos. Esse é o núcleo duro da profissão e só médico pode fazer, e vamos lutar até o final, diagnóstico e tratamento das doenças. Isso é privativo dos médicos. Eu acho que é um depoimento tão importante quanto a última pergunta que eu tenho que te fazer. E o ensino médico, meu querido? Essa é a parte triste dessa nossa conversa. Eu me aposentei ano passado da Universidade Federal de Santa Catarina, onde fui professor por 33 anos, 32, 33 anos. E me aposentei praticamente forçado, antes do tempo, poderia ficar até os 70, teria pelo menos mais 10 anos ainda para lutar pelo ensino médico na Federal de Santa Catarina, mas fui obrigado a me aposentar até por uma profunda decepção com o sistema. E as decisões dos governantes, né, não só a atual governante, mas os seus anteriores, e não digo seu anterior, não, os anteriores, numa política absolutamente equivocada de destruir o que era bom, destruir o que funcionava e onde deveriam ter havido mais investimentos e aperfeiçoamento do corpo docente, nós vimos uma destruição premeditada, né? Primeiro, a desvalorização do corpo docente, a falta de estímulos, a qualificação, o salário baixíssimo e o sucateamento dos hospitais universitários. Segundo ponto, a abertura de vagas. Nós dobramos em 10 anos, quer dizer, mais do que dobramos, porque hoje, e amanhã já não sei te dizer, somos 196 escolas de medicina. Só perdemos para a Índia, né? Para a Índia com 201. Temos mais que a China, com mais de 1 bilhão, 1,5 bilhão. Mais que Estados Unidos? Mais que Estados Unidos, que tem o dobro da nossa população. Os Estados Unidos está em 125 escolas. E um raciocínio absolutamente equivocado. A percepção de que falta médico no sistema público
porque só pode ser falta de médico, então vamos abrir mais escolas. E, na verdade, falta médico no serviço público porque não há nenhum estímulo, não há carreira, não há garantia. Você trabalha em condições muito inadequadas, estressantes, com a demanda excessiva e pouca equipe para poder te ajudar. Não é só médico, não, é toda a política de recursos humanos na saúde é absolutamente equivocada. Não há uma política de interiorização da assistência, então eles inventam uns programas de estímulo à residência para ir para o interior, mas não há uma interiorização efetiva da assistência, não leva uma equipe, não há carreira como existe no Poder Judiciário. Mas o que mais me preocupa é que daqui a 10 anos, na verdade daqui a 6, porque o plano é até 14, então seria, num segundo momento, daqui a 10 anos, 20 mil alunos de medicina por ano, 120 mil contando os 6 anos, havendo somente 20 mil, 25 mil vagas de residências médicas. Então são médicos que sairão sem a possibilidade de fazer um treinamento sob supervisão. Esses médicos entrarão no mercado de trabalho mal formados, porque você hoje não consegue ensinar medicina em 6 anos, o corpo docente não está qualificado, estão abrindo escolas em cidades pequenas, em campos avançados de federais, ou mesmo como no estado de São Paulo, abriram agora em Votuporanga, Fernandópolis, São José do Rio Preto, que já tem uma, abriram mais 2, sem hospital, escola, sem necessidade social. Eu penso que eles estão buscando mão de obra barata, com um estudante de medicina, com um residente que não vai ter, mas que eles vão criar alguma maneira de subempregar médicos. Quer dizer, não há efetivamente uma preocupação em melhorar a qualidade de assistência à saúde no nosso país. Esse é um equívoco que daqui a 10 anos nós teremos repercussões muito graves, com uma superpopulação de médicos no país mal formados. Eu tenho acompanhado sempre o Conselho Federal, as publicações, os trabalhos que têm sido feitos. Apesar disso tudo, eu vejo que realmente o presidente, o Conselho não vão desistir. Pelo contrário, né? Eu estou intensificando essa ação, eu tenho começado agora uma campanha para a valorização do médico, e essa campanha visa atingir a sociedade. Eu penso que nós precisamos, e há uma última pesquisa do IBOP, ela mostrou que aumentou de 2010 para 2011 a confiança da sociedade nos médicos, de 70% para 76%. Isso significa que é uma profissão que tem, apesar de tudo que o governo e as operadoras de planos de saúde tentam mostrar que seria um problema nosso, que nós é que não estamos sabendo nos comportar perante a sociedade responde dizendo que confia mais agora do que confiava 1 ano atrás. Ou seja, essa que é a nossa parceira. Nós precisamos ir ao encontro dessa sociedade, explicar que não somos nós os vilões dessa história, que nós somos tão vítimas quanto eles e que temos um inimigo que não investe em saúde. O Brasil, dos países que tem sistema único de saúde, é o que menos investe apenas 45% do gasto total em saúde, os outros 55% é gasto pessoal através da compra de um plano de saúde ou desembolso direto. Enquanto a Inglaterra gasta 80%, a Espanha 79%, a França 75%, Portugal, o Brasil só investe 45% em saúde. Então, ele não quer um sistema único funcionando. Toda essa conversa é maquiagem, é um engodo, não há uma preocupação social. E não estou falando do partido que sustenta o governo, eu estou falando de equívocos em termos de política de Estado. Não há uma política de Estado que você fundamenta, que você sedimenta, que investe no futuro. Mas há políticas de governos demagógicos que maqueiam e não fazem o que tem que fazer. Então é lamentável e nós vamos ter que lutar mais. Então isso não me desanima, isso me entristece. Mas também tem um efeito positivo de dentro para fora que me faz lutar com mais vontade contra isso. Porque se nós não tivermos uma boa formação desses médicos,
não vai dar de pensar em segurança. A segurança é totalmente prejudicada porque vai faltar exatamente o mínimo necessário para onde a segurança se estabelece, que é a competência técnica. Então, não há segurança sem a competência que antecederia. Doutor Roberto, eu queria lhe agradecer de coração esse depoimento aqui nesse congresso que visa a segurança do paciente. Com certeza. E ouvir do presidente do Conselho Federal de Medicina, o maior órgão responsável por nós, médicos, esse seu empenho, esse seu carinho, a sua equipe montada, que realmente entende as diferenças e está tocando esse belo trabalho. Eu queria lhe agradecer de coração. Eu que agradeço e quero deixar claro que o Conselho se preocupa muito com a questão da segurança do paciente. Nós vamos investir também energia. Eu penso que a participação nesse evento e conhecendo melhor o seu trabalho, nós vamos dar uma guinada também oficial no Conselho Federal, criando uma Câmara Técnica de Segurança. Claro que você vai fazer parte dela e digo isso publicamente, mas é fundamental que pessoas como você e tantos outros convidados neste programa, neste evento no Safety, se dediquem, continuem se dedicando. Trabalhamos por algo muito maior do que nós, que é o bem das pessoas a quem nós temos a obrigação de cuidar. Obrigado.